Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje falaremos sobre um verdadeiro bicho-papão para a grande maioria dos alunos, a dissertação. Ficou curioso? Então continua comigo que depois da vinheta eu te conto essa história. E afinal de contas, o que é um texto dissertativo? Um texto dissertativo, na verdade, é aquela modalidade onde emitimos um juízo de valor. É proposto um tema e nós vamos discorrer sobre esse tema de acordo com as nossas concepções. Vamos ver tudo isso em detalhes. Mas antes, vamos falar um pouquinho do texto de modo geral. Afinal de contas, o que significa tecer um texto? Para que a gente possa entender, é preciso buscar lá na origem da palavra. Texto vem do latim texto, que significa tecido, entrelaçamento. O texto resulta da ação de tecer, entrelaçar unidades e partes, formando um todo interrelacionado. Ao produzir um texto, precisamos observar alguns aspectos para que ele mantenha sua linearidade, ou seja, a coerência e a coesão textuais. Então, nós temos como aspectos a repetição, que é a retomada de alguns elementos do texto, como palavras, frases e sequências que exprimem fatos ou conceitos. Essa retomada é feita por meio de pronomes ou palavras equivalentes, no caso dos sinônimos. Podemos até repetir a mesma palavra ou expressão, mas com muito cuidado para não prejudicar o ritmo do texto. Essa retomada deixa o texto mais homogêneo. Temos também a progressão. Em um texto coerente, seu conteúdo apresenta uma progressão, ou seja, informações novas são acrescentadas seguindo toda uma sequência lógica. A progressão complementa a repetição. Enquanto uma garanta a retomada de elementos passados, a outra faz com que o texto não se torne repetitivo e não fique mostrando indefinidamente o que já foi colocado. Assim, o texto fica equilibrado entre o que já foi dito e o que precisa ser dito. Depois vem a não contradição. Esse elemento não deve aparecer em um texto coerente. Não podemos apresentar uma informação e depois negá-la. Se isso acontece, entramos em contradição. E esse tipo de contradição não acrescenta nada ao nosso texto. Então, ele não é bem-vindo, a não ser que seja de forma intencional. Aí sim ela é aceitável. Caso contrário, você entra em contradição e acaba matando o efeito do seu texto. E nós temos também a relação. Bom, os fatos e conceitos de um texto devem estar intimamente relacionados, ou seja, as ideias apresentadas devem ter uma ligação entre si e não estarem ali aleatoriamente. Isso garante a coesão do texto. Agora sim, passemos definitivamente para a dissertação. E o que é a dissertação? Como já falei anteriormente na minha fala, a dissertação é aquele texto onde emitimos nosso ponto de vista sobre determinado assunto. Ou seja, emitimos um juízo de valor. E quais os tipos? Basicamente, nós temos dois tipos de dissertação. Nós temos a dissertação expositiva, que é aquela modalidade onde apresentamos o nosso ponto de vista, mas sem levar em consideração a opinião do leitor. Nosso objetivo é dizer o que pensamos sobre o tema proposto. Para a gente, pouco importa se o leitor vai concordar conosco ou não. A nossa missão é única e exclusivamente apresentar o ponto de vista sobre aquilo que foi proposto, sobre o tema que foi proposto. Eu não preciso convencer o meu leitor. Se ele concorda comigo, ótimo. Se ele não concorda, não tem problema. Partindo desse pressuposto, a gente tem a segunda modalidade, que é a dissertação argumentativa. Aí sim a coisa muda um pouquinho de figura. Na argumentativa, dissertação argumentativa, além de apresentar o nosso ponto de vista, temos que convencer o leitor que o que estamos expondo tem base, ou seja, que tem uma boa fundamentação. Por isso, precisamos ser extremamente claros e organizar muito bem nossas ideias. E aí nós vamos argumentar, vamos defender nosso ponto de vista, de modo que o leitor se convença que aquilo que eu estou falando tem algum sentido. Então ela é um pouquinho mais complicada do que a exposição. Na expositiva você vai apenas apresentar os fatos, seu ponto de vista. Na argumentativa, além de apresentar esses fatos, você tem que comprová-los. Assim você consegue convencer o leitor de que aquilo que você está falando tem sentido.
Bom, vamos para outro aspecto do texto que causa bastante dúvida para alguns alunos. Título e tema. Afinal de contas, são a mesma coisa? São coisas distintas? O título e o tema, eles são coisas distintas. Só que muitos alunos costumam confundir título e tema. Alguns até pensam em tratar da mesma coisa, mas são coisas totalmente distintas. Enquanto o tema é o assunto que será tratado no texto, o título é o nome que você atribui a ele. Vale salientar que recomenda-se que o título seja a última coisa que você coloca na sua dissertação. Mas por que o último elemento? Imagine a situação. Você tem um tema, você vai discorrer sobre aquele tema, já é complicado. Aí você tem um título, você fica preso àquele título. Você não tem muitas ideias. Quando acontece o contrário, eu li o meu tema, interpretei, entendi direitinho, aí eu vou preparar a minha dissertação. Elaborei todo o meu texto, organizei as minhas ideias, e aí chegou a hora de dar um nome ao meu texto. É muito mais fácil colocar um nome que se encaixe perfeitamente ao que foi escrito do que eu escrever preso àquele título já. Então, lembre-se, o título é o último elemento que você deve colocar na sua dissertação. E não confunda. Recapitulando, tema é o assunto que foi proposto, que você vai desenvolver. Título é o nome que você vai dar ao seu texto. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a estrutura básica da dissertação. Como tudo na vida tem começo, meio e fim, com a dissertação não seria diferente. Ela também está dividida em 3 partes básicas, que são introdução, desenvolvimento e conclusão. É preciso ter bastante cuidado para também não confundir as partes da dissertação com os parágrafos. Minha redação basicamente tem que ter 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Não quero dizer necessariamente com isso que ela tem que ter única e exclusivamente 3 parágrafos. Não. Ela pode ter 4, 5, 6. A quantidade de parágrafos independe da quantidade de partes da redação. Vamos ver cada um em detalhes para a gente entender melhor. Bom, a introdução é o primeiro contato que o leitor vai ter com o texto. Por isso, ele deve conter a ideia principal a ser desenvolvida, porém, de forma superficial. Aqui você não vai entrar em detalhes. Você vai apenas aguçar a curiosidade do seu leitor, para que ele tenha interesse de ler o texto na íntegra, por completo. Se a minha introdução não foi bem elaborada, se ela não ficou boa, o meu texto pode ser maravilhoso, mas a primeira impressão é que fica. Então, o meu leitor, ele não vai ter interesse em ler o resto do texto, se já começou mal. Então, ele vai pensar, esse texto não presta. Pode até ser que ele esteja enganado, mas como essa impressão ficou, então é preciso que a gente tenha bastante cuidado na hora de elaborar a nossa introdução, porque ela que vai garantir que o leitor continue ou não a leitura do nosso texto. A segunda parte é o desenvolvimento. E aí, o que é que a gente faz aqui? Bom, o desenvolvimento é a exposição de argumentos que vão fundamentar a ideia principal. Tudo que você apresentou na introdução será detalhado aqui. Aqui você pode argumentar, discutir, questionar, apresentar as causas e consequências do problema proposto lá na introdução. Ou seja, é como se fosse uma retomada. Uma parte vai dando sequência à outra. E na conclusão, que é o nosso último elemento estrutural da dissertação, é a retomada da ideia principal e deve aparecer de forma mais convincente. Já que foi muito bem fundamentado no desenvolvimento, aqui você encerra sua discussão, conclui seus raciocínios, fecha o debate. Vale lembrar que as partes de um texto não estão desvinculadas. Uma está intimamente ligada à outra. Bom, ainda falando sobre a dissertação, temos aí o ponto de vista e a argumentação. Como nós já vimos, o texto dissertativo apresenta um ponto de vista e argumentos. Bom, quando for elaborar a sua dissertação, a primeira coisa que você deve fazer é interrogar o tema proposto.
Fazendo isso, você vai encontrar uma resposta. E a sua resposta será o ponto de vista que você vai utilizar para desenvolver a sua dissertação. Só então você passa para a argumentação. Falando em argumentação, o que são argumentações? O que é argumentos? Bom, os argumentos são as bases do texto. São os porquês, a justificativa que levarão o leitor a entender o seu ponto de vista. Então, pense bem antes de apresentá-los. Você vai fundamentar toda a sua tese. Então, você vai apresentar. Lembra que eu falei para vocês que o texto dissertativo argumentativo ele tenta convencer o leitor? Então, como é que eu faço isso? Você vai apresentar fatos reais. Você pode apresentar a fala de um expert que comungue com o seu pensamento. Mas isso aí a gente vai ver detalhadamente no outro momento. Basicamente é isso. A dissertação é aquela modalidade onde você emite juízo de valor, você organiza seus argumentos e os coloca de maneira lógica. Bom, dissertar não é difícil. Nós estamos constantemente emitindo opiniões, seja sobre assuntos importantes ou sobre fatos do cotidiano. Nós opinamos numa conversa com os amigos, num debate, ou até mesmo numa discussão familiar. Dizemos o que sentimos e expressamos as nossas ideias. Fazemos isso constantemente no nosso dia a dia. Nessas situações, temos que justificar o nosso ponto de vista, porque pensamos de determinada maneira, ou seja, argumentamos em defesa das nossas opiniões. Argumentar é isso, defender seu ponto de vista através de uma fala muito bem estruturada. Então, como eu já disse, dissertar não é difícil. Nós já fazemos isso o tempo todo. Só precisamos colocar isso no papel. Bom, quer fazer uma boa dissertação? Então, escolha sempre temas polêmicos. Claro, escolher tema quando você tem essa opção. Quando o tema foi proposto, e aí você já não tem essa opção. Mas utilize sempre bons argumentos e produza um texto inicial. Depois reescreva, sempre que achar necessário. Você lê, relê. Sempre que você vê que precisa melhorar, você vai lá e melhora. Porque um texto ele não é elaborado de uma única vez, certo? Bom, em um próximo vídeo falaremos sobre elementos argumentativos. E você já sabe, se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, né? E se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.